Olá, eu sou o Thomas e neste vídeo eu vou mostrar o funcionamento do algoritmo Monotony Chain, que basicamente é um algoritmo que realiza a construção de um feixe convexo no plano 2D e com tempo n log n, um algoritmo bastante eficiente. Também veremos uma aplicação desse algoritmo num problema dado na Maratona de Programação Sul-Americana de 2006. Primeiramente, vamos entender o que é um feixe convexo através de uma definição bastante simples. O feixe convexo de um conjunto X de pontos é definido como o menor polígono convexo que contém todos os pontos de X. As coordenadas desses pontos mostradas aqui nessa figura foram dados por um dos casos de testes do problema que vamos resolver mais à frente. Este é o feixe convexo resultante do conjunto dado por esses pontos. Para cada ponto de um dado conjunto, há apenas duas possibilidades. Ou esse ponto é um vértice do polígono, ou está em seu interior. Mas antes de começarmos a estudar o algoritmo que encontra o feixe convexo de um dado conjunto de pontos, precisamos encontrar uma forma de definir a orientação formada por um conjunto de três pontos no plano. Aqui temos os pontos A, B e C, e a dúvida que fica é como determinar a orientação desses pontos. Precisamos saber se eles se encontram no sentido horário, no sentido anti-horário ou se eles são colineares. A orientação dos pontos depende da ordem que nós escolhemos cada um deles. Aqui temos um exemplo bastante simples. Se considerarmos a sequência A, C e B, percebemos que os pontos formam um sentido horário. Por outro lado, se considerarmos a sequência A, B e C, verificamos que os pontos estão no sentido anti-horário. E apenas para ilustrar, aqui está um caso em que os pontos são colineares. A questão é, como definir de maneira simples e eficiente a orientação desses pontos? Felizmente, há uma forma bastante simples de obter essa informação. Para isso basta calcular a área do triângulo e verificar o seu sinal, ou seja, verificar se é positivo, negativo ou se é igual a zero. Para esse caso, precisamos verificar e calcular a área do triângulo ABC. A área do triângulo ABC é igual à metade da área do paralelogramo de lados U e V. Nesse caso, U e V são vetores, onde U é igual a B menos A e V é igual a C menos B. E a área do paralelogramo é dada pelo produto vetorial dos vetores que formam o seu lado, que nesse caso são U e V, certo? Então, para encontrar a área do triângulo, basta calcular a área do paralelogramo e dividir pela metade. Logo, essa área pode ser computada a partir dessa seguinte equação, que é o determinante dos vetores U e V. E no caso, como estamos calculando a área do triângulo, basta dividir por 2. Para desenvolver esse determinante, basicamente precisamos substituir U e V e calcular o seu valor. Então, substituímos U por B menos A e V por C menos B. E calculamos o determinante, onde o resultado é igual a esse mostrado aqui embaixo. No entanto, queremos saber apenas o sinal da área, então pouco importa se estamos de fato calculando a área do triângulo ou do paralelogramo, por isso podemos omitir a fração 1 sobre 2 da equação. Com o resultado da área em mãos, precisamos apenas verificar o seu sinal. Então, caso o resultado do determinante seja maior que zero, os pontos encontram-se em sentido anti-horário. Caso o resultado seja menor que zero, os pontos estão em sentido horário. E caso o determinante seja igual a zero, isso significa que os pontos são colineares. Agora, finalmente, vamos falar um pouco sobre o algoritmo Monotony Chain. Bom, esse algoritmo foi publicado em 1979 por Andrew, e por conta disso ele também é conhecido como o algoritmo de Andrew. Ele por muitos é considerado como uma variação do algoritmo de Graham-Scan. É um algoritmo bastante eficiente, tem tempo n log de n, e quando os pontos já se encontram ordenados em relação ao eixo x, o algoritmo é O de n. Ele é bastante simples também e de fácil implementação. Aqui temos o pseudocódigo do algoritmo. Ele recebe como entrada uma lista P de pontos. Então o primeiro passo é ordenar esses pontos em relação à coordenada x. E em caso de empate, desempatar pela coordenada y. O algoritmo fica então nesse loop enquanto houver ao menos 3 pontos na lista.
Então, em cada interação, nós criamos duas listas, né? U e L. U referente aos pontos do casco superior e L referente aos pontos do casco inferior. Então, basicamente, esse algoritmo ele vai criar dois cascos, a parte de cima e de baixo. Depois nós unimos esses dois cascos para formar um feixe convexo. Então, com as listas inicializadas, nós percorremos todos os pontos, do primeiro ao último, e verificamos aqui, através dessa função, a orientação desses três pontos. Então aqui nós verificamos a orientação desses três pontos, os três últimos pontos verificados, e observamos se o determinante deles é menor que zero. Se isso acontecer, isso quer dizer que eles formam um sentido horário, e isso não interessa para a gente. Então nós retiramos o último ponto que foi inserido na lista do casco inferior. Também precisamos verificar se essa lista tem pelo menos dois pontos, né? Que caso haja dois ou menos pontos, não é possível fazer a verificação da orientação. Então ele vai permanecer nesse loop até que o determinante seja maior ou igual a zero, ou seja, até que os três pontos sejam colineares ou formem sentido anti-horário. Então, formando o sentido anti-horário, nós adicionamos esse ponto na lista do casco inferior. Então, basicamente, esse loop, esse for aqui, esse para, ele vai formar todo o casco inferior do feixe convexo. Terminando isso, os passos aqui são repetidos, só que percorrendo os pontos de trás para frente, então do último ponto até o primeiro, em relação ao eixo X. Então nós pegamos aqui o ponto que está mais à direita para o ponto que está mais à esquerda. E repetimos os passos aqui, sempre verificando se os três pontos consecutivos verificados formam sentido horário ou anti-horário. Quando terminar esses dois fors, nós retiramos o último ponto de cada lista, porque o último ponto de cada lista é o primeiro da próxima. Então não faz sentido ter um valor idêntico, né? Um valor repetido nas duas listas. E devolvemos o feixe inferior, o casco inferior, concatenado com o casco superior. E isso forma o nosso feixe convexo. Aqui temos a definição daquela função que devolve a orientação de três pontos no plano. Então aqui é basicamente a solução daquele determinante que nós vimos agora há pouco. Para entender melhor o funcionamento desse algoritmo, eu vou ilustrar cada passo necessário para fazer o fecho convexo desses pontos aqui. Então aqui nós temos um conjunto de pontos no plano, coordenada x e y de cada ponto. E só lembrando, esses pontos são dados pelo problema que nós vamos resolver daqui a pouco. Então, como primeiro passo do algoritmo, nós precisamos ordenar pela coordenada x, crescente. Então, x, os pontos que estão mais à esquerda vêm primeiro que aqueles que estão mais à direita. E caso haja empate, como aconteceu nesses casos aqui, com a linha pontilhada, nós realizamos o desempate através da coordenada y. E aqui temos os pontos já ordenados, com a ordem que eles aparecem na lista final. Então aqui nós começamos a resolver a encontrar o casco inferior. Então, como a lista do casco inferior L está vazia, nós adicionamos o primeiro ponto a essa lista. Como ainda não temos três pontos para verificar a orientação, nós adicionamos o segundo ponto à lista do casco inferior sem realizar nenhum tipo de teste em relação à orientação. Agora nós tentamos adicionar o terceiro ponto à lista. No entanto, nós percebemos que os pontos 1, 2 e 3 formam sentido horário. Então, nós temos que retirar o último ponto inserido na lista, o casco inferior, para que o algoritmo seja válido. Então, nesse caso, nós temos que retirar o número 2, o ponto número 2, que foi o último inserido. E como há menos que 3 pontos na lista, nós inserimos o ponto número 3 sem realizar outro teste. Agora tentamos adicionar o ponto 4 e verificamos que 1, 3 e 4 formam sentido anti-horário. Então ele é válido e nós adicionamos na lista L. Mais uma vez tentamos adicionar o próximo ponto, né, que nesse caso é o ponto 5, e verificamos que os três últimos pontos, no caso 3, 4 e o 5 que está para ser adicionado, formam sentido horário. Então nós não queremos isso e precisamos remover o último ponto inserido no casco inferior. O último ponto inserido foi o quarto, então nós apenas removemos ele da lista. Ainda tentando adicionar o ponto 5, verificamos, né,
que o ponto 1, 3 e 5 formam sentido anti-horário. Então ele é válido e apenas inserimos ele na lista L. Tentamos adicionar o ponto 6. O ponto 6 forma um sentido horário com os pontos 3 e 5. Então nós não queremos ele e removemos o ponto 5, que foi o último inserido. Aqui é a remoção. Porém, os últimos que sobraram foram 1 e 3 que já estão na lista e o 6 que está para entrar. Mas verificamos que aqui eles formam sentido horário novamente. Então temos que retirar mais um número da lista L. No nosso caso é o 3. Retirando esse último ponto da lista, né? Sobraram apenas 2. Então não há nenhum teste a ser realizado. Então nós apenas inserimos o ponto 6. Tentamos adicionar o ponto 7. Verificamos que ele forma um sentido anti-horário com os pontos 1 e 6. Logo ele é válido e inserimos ele na lista L. O próximo ponto é o ponto número 8. Observamos que ele forma um sentido horário, né, com os pontos 6 e 7. Logo precisamos retirar o último ponto inserido na lista L, que no caso é o 7. Retirando ele, precisamos verificar agora a orientação dos pontos 1, 6 e 8. Eles continuam formando sentido horário, então temos que retirar mais um número da lista L. Agora é o 6 que sai. Retirando o 6, restam apenas 2 números, 2 pontos no caso, né? Como não há nenhum teste de orientação para fazer, nós continuamos com o algoritmo. Tentamos adicionar o 9 é válido, então colocamos ele diretamente na lista L. Tentamos adicionar o ponto 10 agora, ele forma um sentido horário com os últimos 2 adicionados, então precisamos remover o 9, que foi o último inserido. Removendo o 9, restam 1, 8 e 10. Eles continuam formando sentido horário, então precisamos remover agora o 8. Removendo o ponto 8, restam apenas o ponto 1 e 10. Como apenas 2 pontos, não há nenhum teste de orientação a ser feito. Então, continua com o algoritmo. O próximo ponto, né, é o ponto número 11, que é o último a ser verificado. E observa-se que ele forma um sentido anti-horário com os pontos 1 e 10, que foram os últimos 2 pontos inseridos. Então ele é válido e colocamos ele no casco inferior, aqui na lista. E é isso, o casco inferior está completo, né? E agora precisamos repetir esses passos novamente, só que considerando a lista de trás para frente. Então começamos no ponto 11, percorremos até chegar no ponto 1. Dessa forma nós vamos formar o casco superior. Bom, não vou ilustrar aqui como formar o casco superior, que é idêntico ao casco inferior, né? Só que de trás para frente. E aqui é o resultado final já do casco superior completo. Unindo os dois cascos, o inferior com o casco superior, nós formamos o fecho convexo. Só precisamos lembrar de remover o último ponto do casco inferior, que é o 11º, e o último ponto do casco superior, que é o primeiro, para que não haja pontos repetidos na lista. Agora vamos ver uma aplicação direta desse algoritmo, né, para resolver um problema. Esse problema se chama camadas de cebola. Bom, esse problema fez parte do conjunto de problemas da Maratona de Programação Sul-Americana de 2006. Ele pode ser encontrado no SPOD Brasil, com o número 3596, né? O nome do problema é camadas de cebola. Pode ser acessado diretamente por esse link aqui. Você pode encontrar esse mesmo problema também no URI Online Judge, problema 1464, que está na categoria Geometria Computacional. E aqui é o link direto para esse problema. Basicamente, para resolver esse problema da camada de cebola, basta fazer a aplicação direta do algoritmo que nós acabamos de ver. Bom, esse problema ele tem um enunciado bastante interessante, né? Mas eu vou resumir para não estender muito o vídeo. Então, basicamente o problema nos dá uma série de pontos, onde esses pontos representam cada uma das beiradas de cada camada de uma mesma cebola. Então, basicamente cada ponto pertence a apenas uma camada dessa cebola. E o nosso objetivo final é descobrir quantas camadas essa cebola possui. Aqui nós estamos vendo uma série de pontos, né, dado pelo problema. E aqui embaixo já as camadas já formadas, né, através desses pontos. Então nós vemos aqui que basicamente é uma série de feixes convexos alinhados, né? Então basicamente
precisamos apenas aplicar o algoritmo diretamente. A saída desse problema é muito simples, então basta imprimir essa frase caso o número de camadas de cebola seja ímpar, for ímpar, né? E se o número de camadas de cebola for par, nós imprimimos esta frase aqui. Esses são os dois casos de teste, né, dado pelo problema. Esse segundo aqui é aquele ilustrado pelo algoritmo, né, são os mesmos pontos. E aqui a saída de cada um. Aplicando o algoritmo Monotony Chain, temos esse resultado aqui. Primeiramente, nós aplicamos ele em todos os pontos, né, e vamos encontrar esse seguinte feixe convexo, que é aquele que nós vimos agora há pouco. E esse aqui é a primeira camada de cebola encontrada. Então o que nós precisamos fazer agora é remover esses pontos para que o feixe convexo não seja calculado de novo, né? Para esses pontos não sejam considerados novamente. Então nós removemos ele da lista do feixe convexo e vamos considerar somente os pontos internos agora. Aplicamos novamente o algoritmo do feixe convexo e chegamos a esse resultado aqui. Então essa é a segunda camada de cebola e, como vocês podem ver, basicamente é aplicação direta, não tem nenhum segredo. Agora nós removemos esses 4 pontos da lista de feixe convexo, da lista total, e aplicamos novamente o algoritmo do feixe convexo nos pontos restantes. Aqui é a última passada do algoritmo, né? Calculamos o último feixe convexo e o algoritmo termina porque temos apenas 3 pontos. Vamos remover eles, vou ficar com 0, então o algoritmo termina. Bom, e é isso. Só lembrar de criar um contador, né, para contar quantas camadas de cebola foram formadas, né, quantos feixes convexos foram formados. Então aqui no primeiro caso nós teríamos contado 1, no segundo o feixe convexo 2 e agora por último o terceiro. Então essa é uma cebola com 3 camadas, né, camada ímpar. Então essa cebola tem que ser levada ao laboratório. Aqui um resumo de como resolver esse problema, né? Então o primeiro passo é encontrar o feixe convexo de todos os pontos, incrementar o contador da camada de cebolas. O terceiro passo seria remover esses pontos do feixe encontrado, né? E repetir esses 3 primeiros passos até que restem 2 ou menos pontos. E por último, né? Quando não houver mais pontos a serem verificados, nós temos que observar a paridade do contador de camadas. Se o contador for ímpar, imprimir Take this onion to the lab. E se for par, imprimir Do not take this onion to the lab. Bom, e é isso aí. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida ou sugestão, esse aqui é meu e-mail. E eu resolvi esse problema da camada de cebola em C++ e disponibilizei ele no meu GitHub, nesse seguinte repositório aqui. Bom, obrigado.